não está mais na plataforma? O link do Meet? Ah, para mim aparece aqui, eu até cliquei nele, viu, Kevin? Em qual sessão que ele está? Porque eu corri as semanas aqui e ele não está aparecendo. Eu estou aqui no Inovação e Negócios, Administração, ele está no início. Deixa eu compartilhar a tela aqui só para vocês terem uma. Ah, mas é porque eu e o Gerson, nós somos de sistemas. Tá, mas aí lá no sistema. Então vamos lá, vamos mudar o curso aqui. Sistemas, Sistema da Informação. Vamos ver se por acaso o que vocês estão falando procede. Não tem o link nos sistemas. Eu tenho o link porque eu salvei nos favoritos aqui do Eu vou navegador. fazer. Você você se antecipou, fez bem. É, No sistema não tem, cara. Ó, no sistema não tem. No sistema não tem. Na engenharia de produção, deixa eu ver aqui. Também não tem na engenharia de produção. Engenharia de produção no contábeis. Deixa eu ver aqui. Contábeis tem. Então só tem administração e contábeis que estão com o link da aula. Os outros não têm. Então, olha, depois é bom. Copia o link aí no favoritos, que é melhor, porque tem coisas que eu não consigo, como é que se diz? Eu não consigo editar. Então é estranho isso aqui. Eu estou com uma liberdade meio limitada em alguns pontos aqui. Bom, então vamos lá. Então vamos ao que nos desafia no dia de hoje, na noite de hoje, que eu vou começar compartilhando a tela do que nós vamos trabalhar hoje, que é... Pegou a luz. Que é o Business Models Canvas. Essa ferramenta é um baita de uma mão na roda, ótima para a gente definir coisas. Então, chegou o Túlio aí chegar. Então, pessoal, o Business Canvas, a gente já viu na aula anterior, nós falamos sobre Design Thinking, que é ideação, modelo e tal. Embora no Design Thinking também se cubra um amplo espectro de possibilidades para investigar a ação de o ambiente de uma empresa. Quando eu falo ambiente, é interno e externo, a gente pensar para quem a gente vai vender, para quem a gente vai atender, qual o problema que resolve, que a gente pode levantar tudo. Aqui é a mesma coisa, mas feito de outro modo, não com a visão que é o que nós tínhamos antes, no caso do Design Thinking, que a visão do Design Thinking, vocês lembram que eu comentei com vocês, o Design Thinking... Tem alguém com o mic aí ligado. Deixa eu desligar aqui. Pronto. A visão do Design Thinking é a visão de um design mesmo, que lembra que a gente falou que é uma coisa meio de design de móveis, de eletrodomésticos, de automóvel, detalhes de usabilidade e até de necessidade que o cliente, né, o teu consumidor, terá. Nesse caso do Canvas, que nós vamos ver hoje, ele tem também um pouco dessa preocupação, um pouco não, também tem a preocupação de olhar o que o cliente da gente quer. Só que de uma forma muito mais simplificada, até porque o Canvas foi muito mais idealizado para esse modelo de startups, né, como o inglês o americano fala, que é uma coisa dinâmica, é um modelo mais rápido de processar, de desenvolver. O Design Thinking já é mais meticuloso, mais detalhista, mais investigativo, e o Canva já vai numa coisa mais... faz parte daquela categoria de metodologias ágeis, ou seja, o que isso significa no frigir dos ovos? Que nós estamos idealizando um negócio e que a gente vai construir, elencar, elaborar esse negócio de uma maneira dinâmica, muito rápida. Por isso, ele faz parte dessas chamadas metodologias ágeis. Então, vamos em frente, então. Então, continuando aí o nosso papo aí do que a gente vai ver aqui do Business Canvas,
A aula de hoje, a gente está nessa aula 6, Business Model Canvas, que é o que nós vamos conversar hoje, e a partir daqui a gente também cai naqueles casos das metodologias em que participação com um grupo, brainstorm, com todas as estratégias de estímulo à criatividade. Só que, agora no Canvas, a gente já vai ter uma coisa mais de engenheiro, uma coisa mais desenhada, uma coisa mais não aparentemente caótica, como que vocês estão vendo aí da parede que a gente usou no Design Thinking. Tá? Eu diria até que a gente pode usar as estratégias do Design Thinking para aplicar ou para preencher o Canvas. Essa ferramenta Canvas ela é usada para tudo, para vários tipos de negócio, para vários modelos e abordagens que a gente queira ter com o nosso ambiente de negócio, vamos chamar assim, e dentro da questão da inovação. Então, um grande lance, uma coisa bem legal para a gente pensar, é que esse Canvas ele tem dois enfoques. Primeiro, o seu negócio, aquilo que você está planejando, é uma aspirina ou é uma vitamina? Por que isso? Quando a gente pensa num negócio que a gente está bolando uma solução, essa solução pode ser de dois tipos. Algo que resolve um problema imediato ou algo que constrói uma condição para que nunca mais esse problema exista. Por quê? Por isso a gente chama de aspirina e vitamina. Que a aspirina tira dor de cabeça, mas não significa dizer que nunca mais você vai ter dor de cabeça. Enquanto uma vitamina, se essa sua dor de cabeça foi causada por uma nutrição deficiente, por uma carência alimentar qualquer, essa vitamina complementa, portanto, nunca mais você vai ter dor de cabeça, uma vez suprida a necessidade. Então, quando a gente fala em aspirina, a gente está falando num programa, um processo, uma atividade que resolve especificamente uma necessidade. E quando a gente fala em vitamina, a gente está falando em algo que está produzindo uma solução quase que, por que não dizer, definitiva. Aspirina é um apaga-fogo, né? Oi? Aspirina é um apaga-fogo. Mas exatamente. A ideia é da necessidade. Quando você está resolvendo... Entendeu? Por exemplo... Não tem nada, Douglas. Oi, pode falar, Douglas. Papai! Ô, Douglas. O professor falou assim, pode... Então, o que acontece? Quando a gente está falando em uma condição ou uma necessidade ou algo que seja relativo a um... Porque quando a gente falou em aspirina, a gente está falando de algo que é até paliativo, que é aquela expressão que diz, olha, eu estou resolvendo um problema hoje, que é imediato. É o que, como que você mesmo acabou de dizer, é um apaga-fogo que eu estou buscando uma solução para algo que eu tenho que urgência, eu tenho que fazer logo naquela hora. Mas não é algo que vai me solucionar ou vai fazer parte da minha vida para frente, para sempre. Apesar que muitas vezes a gente cria uma solução que é temporária e ela vira definitiva porque ela fica funcionando tão bem e a gente não se preocupa mais com ela ou com aquele problema porque ele foi, de certa forma, resolvido. Então, a primeira questão que a gente precisa... a primeira pergunta que a gente precisa fazer quando se depara com esse desafio de criar um novo negócio, de inovar, é pensar se essa solução é uma solução definitiva ou se é uma solução temporária. Beleza? Então, isso aí vai para qualquer que seja a abrangência que a gente queira dar. Para isso, a gente vai pensar na questão da proposta de valor. Quando a gente fala em proposta de valor, é aquilo que a gente está oferecendo para o mercado e que agrega soluções, agrega uma solução de tal forma que ela transcende ao próprio negócio, no sentido de que quando esse produto, esse negócio, esse serviço que você está oferecendo,
ela gera ganhos para o seu cliente ou ela apenas alivia dores. A diferença é entre vitamina e aspirina. Quando a gente fala em alivia dor, eu estou resolvendo um problema pontual. Agora, quando eu proporciono ganho, ou seja, eu estou trazendo uma nova condição para esse meu cliente, eu estou trazendo ele para uma nova realidade em que, uma vez esse passo dado, o passo em frente for dado, ele não tem mais condição de voltar ao ponto anterior. Então, quando eu falo nesse caso, por exemplo, vamos pensar uma coisa que eu estava vendo a notícia ainda há pouco, do combustível, que pode ser vendido direto na bomba e tal, não sei o que, eu pensei assim, poxa, então, o que acontece? Uma coisa é eu ter uma bomba de combustível, né, aquela que tira lá do poço lá onde está guardado, do reservatório, para colocar dentro do nosso tanque de automóvel. Antigamente, muito no antigamente, essa bomba era manual, né? Tocava uma manivela e aí ia bombeando a gasolina, o combustível, o álcool, a gasolina, enfim, para dentro do veículo, para dentro do tanque lá do veículo. A partir do momento que se criou uma bomba elétrica, ou seja, um processo que já é automatizado, basta apertar um botão que aquilo vai botar a quantidade certa de combustível que foi definida lá no mostrador. Então, eu criei uma solução que eu não dou um passo para trás, eu só vou usar essa bomba de manivela se por acaso faltar energia elétrica, tiver uma coisa emergencial, porque, caso contrário, eu vou estar usando o processo novo. Então, eu criei um ganho. E qual é esse ganho? Precisão na quantidade de combustível que está sendo vendido, o cálculo que já é feito na hora, a parte de não ter que ficar fazendo força, clicou lá, programou o elétrico, lá já vai, a bomba elétrica já vai injetar a quantidade de combustível. Então, essa invenção, né, vamos dizer assim, ela criou um ganho para o cliente, criou um ganho para o posto de combustível lá, o comerciante de combustível, a ele ter todo um processo integrado que antes ele tinha que trabalhar passo a passo, pedaço a pedaço, que era anotar quanto foi vendido, quanto é que custou essa venda, se teve troco ou se não teve, se foi no cartão, se foi no cheque ou se foi no dinheiro. Isso tudo já faz automático. Hoje a gente ainda experimenta aqui esses serviços de combustível que ainda depende de humanos, que é o frentista. Nos Estados Unidos e Europa, muitos países não tem mais esse frentista. Você vai lá, encaixa o seu cartão de crédito lá na bomba, diz quanto você quer colocar de combustível, pega a mangueira, coloca dentro do seu tanque, aperta o botão e vai embora. Ou seja, aquilo vai cair a quantidade, você tira de lá, bota de lá, você mesmo se serve. Então, esse sistema de pagamento já não requer mais ter que ir ao outro caixa para pagar, voltar, ou seja, esse sistema, esse processo todo se tornou muito mais automatizado e seguro com relação a dúvidas de cobrança ou não pagamento, e quanto que, no caso do combustível, está sendo vendido de uma forma muito mais simples, mais objetiva, mais direta. Então, quando a gente fala em proposta de valor, que é uma possibilidade de ganho, eu mudei o comportamento do cliente, né? Ele não precisa fazer mais um conjunto de etapas. Se fosse aspirina, seria dizer assim, eu só teria posto, como é que eu faço para botar o combustível dentro do tanque? Basta tocar a manivela aqui que pronto. Ou seja, mas é um processo ainda temporário, porque muitos outros fatores estariam de fora e que não estariam gerando ganho. Então, o perfil do cliente ele precisa ter a percepção de ganho, ele tem que ter a solução das suas dores, mas ele tem que executar alguma coisa, ele tem que fazer algo, né? Ele tem tarefas a serem cumpridas para ele ter a percepção do ganho, ou a recepção desse ganho, ou o alívio das suas dores. Falar em dor, falei a dor, comprimido para dor, tomar um analgésico. Qual é a minha tarefa se eu estou com dor? Comprar o comprimido na farmácia, trazer para casa, pegar um copo d'água, abrir a caixa, tirar coisa de dentro do envelope, pôr na boca e tomar. Eu tenho uma tarefa. Se eu não fizer isso, de nada adianta eu comprar o analgésico ou nem ir na farmácia e telefonar para ela. Ou seja, se eu não trouxer essa coisa para dentro de casa, se eu não fizer um conjunto de etapas, eu não posso conseguir eliminar a dor que eu tenho, nesse caso. E qual é o ganho? Uma vida confortável, está melhor,
E eu estou dando o exemplo desse negócio da dor, não é à toa, que eu estava com a mão doendo já há vários dias, e eu hoje fui no outro médico, no outro ortopedista, ele examinou, você vai tomar esse negócio aqui. Eu comprei o comprimido, já tomei um, logo 2 horas da tarde, até agora nunca mais eu senti nada. Poxa, nem estava nem acreditando que eu ficaria melhor da mão aqui, alguma coisa assim. Isso já mudou o cenário. Mas eu tive que fazer o quê? Ir ao médico, me consultar, comprar o remédio, comprar o medicamento, tomar. Então, tem um conjunto de tarefas que nós somos obrigados a fazer. Então, vamos à próxima. Então, eis aí um modelão do que é a nossa ferramenta Canvas. Ela tem 9 colunas, ela tem 9 blocos, 9 pedaços, 9 valores que precisam ser observados. Então, observa aí que você tem o 1, que é a proposta de valor que a gente comentou ainda há pouco, ou seja, o seu produto ou serviço tem que ter uma qualidade, um conjunto de fatores que alivie as dores, que proporcione ganho, que apresente, que tenha aí, esteja relacionado às tarefas do cliente, ou seja, que isso tudo tem que acontecer para que você possa ter algo que a gente denomina de proposta de valor. Mas o que é essa questão da proposta de valor? É aquilo que tem, o nome já está dizendo, é valor. Eu estou propondo algo que tenha realmente, que seja interessante para o cliente. Ele tem que se sentir satisfeito. Quando a gente compra, às vezes, alguma coisa, quantas vezes a gente já experimentou isso, em que você queria comprar um produto, contratar um serviço, enfim, e aí você contrata, paga o que tem que pagar e tal, mas você termina aquilo, você recebe aquilo, você tem, poxa, mas não foi tão bom assim quanto eu pensei. Não foi, eu me senti enganado. Então isso aí foi caro, esse negócio não está dentro de um preço que eu esperava. Quando o produto e serviço tem um valor além do que ele, de fato, a gente espera como cliente, a gente passa a se perceber que esse produto ou esse serviço, de fato, foi muito bom, foi barato, a gente não se preocupa mais com o preço já não é um atributo que possa complicar a situação, pelo contrário, é algo até desprezível ou que você não vai considerar muito. Até porque, quantas vezes a gente vai pensar assim, poxa, tal produto é caro pra caramba, mas aí você pode comprar, você se aperta, junta daqui, junta dali, vai lá e compra. Aí fala assim, poxa, mas caramba, isso aqui foi caro, mas foi muito bom. Está valendo a pena. Eu paguei caro, mas, de fato, o que eles dizem que entregam, está entregue mesmo. Sabe, eu vou até recomendar. E quando você encontrar amigos ou pessoas que me relatem que tem algum problema, alguma dificuldade parecida com a qual você passou e que aquele produto ou aquele serviço resolveu, você vai recomendar, com certeza, mesmo ele sendo caro. Você vai fazer uma recomendação ao teu amigo, ao teu conhecido, essa pessoa com quem você fala, porque você está falando que aquele produto, aquele atendimento, aquele serviço foi muito bom, ou seja, se agregou valor. Quer ver? Um exemplo muito fácil, muito simples. O pessoal conta aqui na cidade, aqui em Jaú, que tinha uma padaria, antigamente lá dessa família, um grupo de espanhóis que tinha essa padaria. E que a dona da padaria xingava muito, falava alto, era uma pessoa muito indelicada, ela espinafrava todo mundo, então se bobeava, se saía de lá xingado e tal. Eu falei assim, caramba, por que eu tenho que ir nessa padaria comprar pão e ouvir esse monte de desaforo logo de manhã cedo? Enquanto numa outra padaria que o pãozinho não era nem tão bom, porém, tinha um pessoal muito atencioso, que falava, olá, como vai? Sorrisão, sempre atendendo. O que você faz? Mesmo que essa padaria da pessoa que é grossa, lá indelicada, que não tem um péssimo atendimento, seja mais próximo de casa, a nossa tendência é ir até na mais longe porque tem um serviço melhor. Você pegaria até o carro para ir na outra lá, gastaria um pouco mais, mas você vai na outra. Por quê? Ela tem algo a mais. Não é só o pãozinho, não é só o preço. É o atendimento, é o ambiente. Valores são atributos, nem vou usar a palavra valor, são atributos que vão acrescentar valor ao produto que você está comprando ou ao serviço que você está recebendo. Concordo?
Todos nós temos uma experiência, temos uma referência, temos uma, como é que se diz? Temos uma história desse tipo que aconteceu com a gente na vida. Todos nós temos isso, em que um dia a gente foi bem atendido, o produto poderia não ser nem tão bom assim, porém você ficou muito satisfeito por causa da qualidade da solução, a qualidade do atendimento. Ou seja, se acrescentou ganhos a cada um de nós quando a gente fala em proposta de valor. Então, o primeiro ponto, proposta de valor. O segundo é o segmento de clientes. Esse segmento de clientes é para quem eu vou vender, para quem eu vou prestar o serviço. Quando a gente fala em segmento de clientes, a gente viu do marketing que é a persona. Qual é esse meu cliente ideal? Ou quando eu falo em segmentos, no plural, de clientes, é porque, em geral, todo e qualquer trabalho, todo e qualquer serviço, prestação de serviço, todo e qualquer produto, ele pode estar sendo necessário, pode estar sendo oferecido, e pode ser oferecido, melhor dizendo, para vários tipos de pessoas. Né? Por exemplo, se a gente fala em capa de chuva, vamos botar a capa de chuva plástica transparente. Ela serve para homem, para mulher, para criança, para velho, para novo, para vários tipos de pessoas. Mas como é que eu ofereço essa capa de chuva para cada um desses clientes quando eu vou falar de uma comunicação de marketing? Quando eu vou falar das relações com os clientes, que é o item 3. Ou seja, como é que eu vou transacionar isso? É o atendimento do pãozinho, da pessoa que fala lá de uma forma muito dura, muito grossa, muito indelicada, e o outro que tem um atendimento mais específico, muito mais pessoal, uma coisa mais identificada com você, né? Identificado com a nossa percepção de mundo. Então, isso tudo faz parte dessas relações com o cliente. No quarto item, os canais, por onde eu vou fazer essa minha comunicação? Uma coisa eu já sei quem é, com quem eu tenho que oferecer, para quem eu tenho que oferecer, como que eu vou fazer essa oferta, agora por onde? Eu vou fazer essa oferta por telefone, no rádio, na TV, na internet, por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, por YouTube? Quais são os canais que eu vou utilizar para transmitir a minha mensagem, para eu conversar com esses meus clientes? Então, você observa que da proposta de valor para a direita, o 1, 2, 3 e 4, estão falando nesses 4 quadrantes exatamente coisas que são relacionadas diretamente à experiência do consumidor, à experiência do teu cliente. É algo que tem a ver, que vai compor, né? Ele vai fazer esse mix aí do 1, 2, 3 e 4, vai compor o que o seu cliente precisa receber, de que forma ele precisa receber, quem é que tem que receber, como que eu vou passar isso para ele. Beleza? Então, esses 1, 2, 3, 4, a gente está falando de clientes. Não é que o resto não vai depender do cliente, óbvio que vai, porque não existe negócio sem cliente, concorda? Então, olha, o 5, 6, 7, 8 e 9 já tem a ver muito com o negócio. O 5, atividade-chave. O que eu preciso fazer para ter essa atividade, ou ter esse produto, ou esse serviço sendo oferecido para os meus clientes? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar esse produto, comprar matérias-primas, eu tenho que ter os fornecedores aí bem ativados, em que eu saiba para quem eu vou pedir, como que eu vou pedir. Depois que eu pego isso aqui, se eu faço a fábrica do pãozinho lá, vamos dizer, a padaria, eu tenho que pegar essa farinha de trigo, essa água, o fermento, botar dentro da caçamba lá, da batedeira lá, para poder fazer a sova da massa. Então, atividades. O que eu tenho que fazer para o produto ou serviço chegar lá? O 6 são os recursos, ou seja, eu tenho que ter a batedeira de massa lá, a sovadeira, eu tenho que ter a outra para enrolar o pãozinho, para sair ali no formato lá da bisnaga, lá no Rio Bisnaga, do pão francês. Como é que é o nome daqui? Pessoal, como é que a gente chama pão francês aqui? A gente chama padaria, me dá um pãozinho, a gente chama de pãozinho, né? Lá no Rio a gente chama de bisnaga. No Sul é cacete. Cada lugar do Brasil tem um nome diferente. Cacetinho. Douglas, tem cacetinho também, né?
Pão cacete e cacetinho. No Sul faz isso. O pessoal do Rio Grande do Sul, se for pedir me dar uma bisnaga, ele vai olhar para você e achar muito engraçado, muito estranho, porque ninguém chama ele. Mas no Rio é bisnaga. Então, o pão francês entrou agora com a questão das padarias mais gourmet, aí todo mundo passou a chamar de pão francês outra vez. Mas, no geral, no popular mesmo, é pãozinho cacete, cacetinho, pão bisnaga e tanto mais. Bom, recursos chaves são os equipamentos. Eu tenho que ter balcão, eu tenho que ter máquina registradora, eu tenho que ter som ambiente, material automóvel para entregar. São os recursos. O que eu tenho? E recurso não necessariamente é recurso financeiro, é recurso. Olha lá que eu botei esses ícones que são chavinha de fenda, uma chave de boca lá, uma chave inglesa. Ou seja, são ferramentas, são equipamentos propriamente dito, ou até entra aí também o software, por exemplo, um programa de computador que eu precise ter, que seja necessário para que a gente possa executar a nossa tarefa. Então, o recurso vai aí. 7 parceiros. Parceiro-chave entra aí o fornecedor, o transporte, o frete, esses que são parceiros, que sem eles o nosso serviço não fica completo. Se eu fabrico pãozinho, que é para entregar em domicílio, se eu não tiver o padeiro para entregar, o pãozinho vai ficar na minha loja, vai ficar lá no meu balcão e eu não vou vender. Então, o parceiro é esse cara, esse vendedor porta a porta, por exemplo. É o fornecedor da farinha de trigo, ele também é um parceiro. Porque se ele não te fornecer a farinha de trigo e ela não tiver um bom preço, ele também pode invalidar o seu negócio. O 8 é o custos, né? Quanto eu vou gastar de energia elétrica, de água, de fermento, de farinha de trigo, de salários, mão de obra, remunerações, honorários, custo. Tudo que vai fazer parte do modelo que eu vou poder precificar o nosso produto ou serviço. E, por fim, receita é o que entrou, né? Quanto que eu faturei, quanto que eu vendi, por onde que eu vou vender. Essas receitas aí eu tenho venda de pãozinho, eu tenho venda de sanduíche, eu tenho venda de receita de frete que eu cobro para entregar, eu tenho receita de fermento que eu desenvolvo e eu vendo fermento também. O meu objetivo é pãozinho, mas tem algumas coisas derivadas. Eu tenho comércio, a padaria vende também enlatados, queijo, mortadela, presunto, então receitas também do comércio de produtos ou da prestação de serviço de lanche, né? Serviço de lanche, o restaurante, o lanchonete é um serviço. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal, sobre isso aí que a gente está falando até agora? Dê um apanhado aí, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses blocos, mas eu quis dar uma primeira apresentação sobre essas ferramentas. Nós vamos nos dedicar um pouco mais à proposta de valor. Então, antes desse problema, nós vamos falar dos segmentos de clientes. Tá? O proposta de valor, a gente já viu o que agrega. O que é o segmento de cliente? O nicho de mercado. Qual é o segmento do mercado? Para quem eu vou vender? Lembra do exemplo do cabeleireiro para loiras, né? O nicho de mercado, somente pessoas que tenham cabelo louro, que queiram falar sobre isso. Então, nicho qual o segmento, qual o pedacinho, qual a parte do mercado para quem eu pretendo vender. Quanto mais nichado, mais específico for o nosso produto ou serviço, melhor ele vai se sair e fica muito mais fácil de você colocá-lo no mercado e vender. Pensa só, quando a gente fala, por exemplo, da indústria farmacêutica, químico-farmacêutica, a gente pode falar, por exemplo, da Johnson & Johnson. Johnson & Johnson é uma tremenda multinacional e ela atende a quem? Qual é o nicho de mercado da Johnson & Johnson? Alguém sabe me dizer? Primeiro, todo mundo conhece Johnson & Johnson. Tem alguém que não sabe, não conheça, nunca tenha ouvido falar na Johnson & Johnson? Higiene pessoal. No nicho de higiene. Produto higiene pessoal. Beleza. Alguma outra? Infantil, né? Infantil. Higiene pessoal e infantil. Mais algum? Tem para adulto também. Medicação. Aí você está falando da higiene, né? Porque é o shampoo, ou alguma coisa de cuidado assim. Pele. Isso, cremes, hidratantes e tudo mais. E vacina. Vacinas, também a Johnson produz outros medicamentos. Então, está observando, ó, só para a gente parar por aqui, para a gente ainda tem mais coisa, né? Mas vamos pegar esses principais. A gente falou em produtos de
limpeza, de higiene, melhor dizendo, produtos de higiene, produtos de cuidados com o corpo, cuidados corporais, serve para adulto, para criança, tanto faz, e aí a gente já divide em 2 ou em 3, porque tem o produto de cuidado com a pele para mulheres, o cuidado com a pele para homens e para crianças. Então dá para dividir em 3 aí. Tem também os produtos oficinais. Vocês estão esquecendo, que talvez você não soubesse, que, por exemplo, eu posso comprar 1 quilo de sulfato de sódio. Estou chutando o nome aí qualquer de um produto químico, que é para a farmácia de manipulação, que o Johnson fornece 1 quilo, eu pego lá 10 gramas, faço comprimido e assim vai. Então, o que acontece? A Johnson & Johnson tem vários segmentos e vários grupos de clientes diferentes. Portanto, a comunicação, a forma com que ele vai conversar com os clientes, você concorda que terá que ser diferente para cada um deles. O anúncio, né? Vamos colocar o anúncio da TV lá. Ele não vai fazer um anúncio, compre produtos para pele, serve para criança, para adulto, para adolescente, para jovem, para velho, para mulher. Não, ele tem que separar e falar, olha, esse aqui é excelente para tratar a sua pele depois que pega o sol, aqueles produtos depois de praia, produtos de bronzeador também, produtos de cuidados com a pele. Enfim, tem vários nichos. Então, na hora que você elabora um produto, um serviço, que você quer oferecer uma atividade qualquer, um negócio, você precisa descobrir para quem é o seu cliente, porque aí você vai nichar o mercado e você vai identificar quais são esses segmentos, segundo sexo, faixa etária, classe social, interesses, e assim vai. Beleza? Também, para quem a gente está criando valor. Ou seja, por quê? Se eu olhar um shampoo, que alguém comentou, um negócio para neném, para criança, um shampoo infantil, você vai, se você for mãe ou pai, em que você viu isso acontecer com o seu filho, você vai perceber que, de fato, aquele shampoo é bom para o seu filho, que o cabelo ficou legal lá, mas não ardeu nos olhos, aquela coisa toda. Então, você está criando valor para a criança ou para o pai? Para a criança é indireto, mas quem compra é o pai, né? Então, esses pais precisam ter a percepção de que aquele produto é bom para o filho dele. Então, para quem a gente está criando valor? Nem sempre o cliente final é para quem você cria o valor. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. A gente precisa ficar atento, porque nesse caso, e principalmente da linha infantil, uma criança mais velha um pouco, ela pode pedir para o pai comprar, mas quem compra é o pai. No caso do bebê, o bebê não pede, quem compra é o pai. Então, quem escolhe é o adulto. Portanto, a gente tem que criar valor para o adulto. Perceberam que a gente tem que ter um cuidado com esse direcionamento, tem que ter uma atenção? Então, quem são, então, esses clientes mais importantes? Quando a gente fala isso, no exemplo da linha de bebê, o cliente mais importante, claro, o benefício tem que ser trazido para a criança. Ele é o cliente mais importante. Porém, quem compra, quem assina o cheque, quem passa o cartão, é o pai dele. Mas o cliente mais importante tem que ser beneficiado, porque se você põe um shampoo e aí queima a cabeça da criancinha lá, e o cabelo cai, a criança sofreu, porque ardeu, queimou, enfim. Mas o pai percebeu, mas o cliente mais importante, o cuidado tem que ser dado ao bebê. Mas quem vai estar percebendo esse valor é o pai, é o adulto. Beleza? Então, segmento de clientes, eu dei essa detalhada assim para a gente ter uma sacada de por onde a gente está andando. Olha aqui um exemplo do Nespresso, do café Nespresso, aquele de cápsulazinha que a gente bota na maquininha lá, aperta o botão e sai o café na xícara. Então, a gente vai ter atividades diferentes, condições diferentes, ambientes mais engajados, concorrência mais envolvida. Isso aqui é uma reprodução daquele mapa de empatia entre ganhos e geração de valor. Depois, eu vou ter esse material, vocês vão dar uma olhadinha em cada uma coisa. Pain relievers eliminadores de dores, né? O que recupera, que tira dor. Então, o modelo Canvas está aí, e aqui está um outro exemplo. Aqui, sim, aquele lá eu dei um exemplo, falei do Nespresso. O Nespresso está aqui. Olha lá. A gente tem uma cafeteira Nespresso que faz o cafezinho na medida certa, na cápsula. Qual é a proposta de valor? Café expresso de alta qualidade, preparado com facilidade em sua casa.
Ou seja, você não precisa ter trabalho de coar, não precisa ter trabalho de comprar e procurar uma marca melhor, já está dizendo que a dele é a boa e que você põe ali. Então, esse é o valor oferecido. De uma forma muito simples, direta e objetiva, você resolve o seu problema com a questão do café. Qual é o segmento de cliente? Pode ser residência, fãs do café expresso, como pode ser empresas. Concorda? Então, tem 2 segmentos de clientes. E qual o relacionamento? Eles criaram uma espécie de link, né, de conversa do relacionamento com o cliente do Nespresso Clube. E isso a gente está vendo, essa estratégia do Nespresso Clube é um clube de assinaturas. Então, você paga uma mensalidade e todo mês você recebe uma caixa com o número de cápsulas que você, em média, consome por mês. Isso também tem em vinho, tem em café, em saco também. Eu, às vezes, não fiz assinatura, mas eu estou experimentando os cafés que entrega aí pela internet e tal. E aí eu experimento o café, ver se vale a pena comprar, se não. E a gente fala aquela coisa de experimentar café diferente. Então, é isso que eu estou fazendo. O Nespresso criou um monte de cápsulas diferentes em que você faz assinatura do tipo de café que você gostaria de receber por mês. Mais ácido, mais doce, mais salgado, mais frutado, menos frutado, com menos óleo, mais encorpado, menos encorpado, e assim vai. Então, o relacionamento com o cliente é por meio desse Nespresso Clube, em que você vai ter links de uma newsletter falando para você sobre novidades do café, características do café. Você pode reparar que quem faz parte desse tipo de coisa, que compra, né, faz uma assinatura, é um assinante, seja para vinho, seja para café, seja para cervejas, também tem o Clube da Cerveja, tem o do Whisky Clube, todos eles têm vários segmentos que você faz assinatura e você passa a receber todo mês aquilo lá. Tem até de água, sabia disso? Eu vi outro dia uma máquina que é igual, parece uma cafeteira Nespresso, que é de água mineral, que você assina com, eu acho que é Brastemp que tem isso, e aí você recebe todo mês uns galãozinhos que você bota ali, ela bota gás na água, a água sai gaseificada para você tomar. Você faz assinatura. E esse tipo de estratégia gera uma renda recorrente para a empresa, em que ela pode, então, de alguma maneira, dizer assim, eu consigo faturar por mês X mil reais, ou milhões de reais, enfim, depende, por um número X de clientes. Com isso, você consegue planejar toda a sua estratégia de vendas, de aquisição de clientes, e assim vai. Vamos lá, os canais agora? Os canais que a Nespresso utiliza. Nespresso.com, site. Ele tem um site. Loja Nespresso. Ele tem loja no shopping que você pode entrar lá e comprar as cápsulas de café. Tem um call center que é telefone lá 0800 da vida que você liga para pedir. E o pedido por e-mail, que você pode escrever um e-mail e pedir. Então, tem aí 4 canais de acesso e de relacionamento com o cliente que a Nespresso estabeleceu e que qualquer um de nós, consumidores, podemos utilizar para ter os produtos na nossa casa. Qual é, então, as atividades-chave? Indo lá para o outro lado. Olha, repassamos aqui aquela parte que é da experiência do cliente. Proposta de valor, segmento de cliente, relacionamento e canais. Vamos agora para as atividades? Então, olha, atividade-chave. Manutenção do clube. O que é a manutenção do clube? Eu tenho lá o Nespresso Clube, então manutenção do clube, o que é? Eu verificar os e-mails, ver se tem alguém que está recebendo, que não está recebendo, que não responde, pessoas, e-mails que estão voltando, eu tenho que fazer, então, uma nova estratégia para captar mais gente, para trazer para compra, para a experiência de compra. Então, essa manutenção do clube é a manutenção desse meu banco de dados, desses meus e-mails. Fabricação, a fabricação das cápsulas do café, moagem, torração, torrefação e tudo mais. E a patente, porque eu tenho que manter a marca. Se ele não registrou essa marca, pode alguém muito bem, agora que é famoso, abrir um café Nespresso e vai lá e registra, e a Nestlé, que é o caso aí, sai fora porque ela não registrou a marca. Então, é um cuidado com a inovação que a gente tem que ter, que é buscar essa inovação, buscar
esse contexto, essa forma de proteger o nosso produto de uma maneira que ele possa ser percebido pelos nossos clientes. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa perceber. Recursos chaves. Né? Os recursos são a marca. Olha lá, eu tinha falado de equipamento, olha um detalhe interessante. Recurso, marca. A marca é um recurso. Por que é um recurso? Porque é a partir dele, ou é por meio dela, que nós fazemos, ou temos uma notoriedade, o mercado nos reconhece a partir dessa marca. Então, com isso, eu tenho esse recurso-chave sendo algo como marca. Café é o produto, café mesmo. Os canais de distribuição, que são as lojas por onde eu distribuo, são recursos. Eu tenho que ter a loja, o balcão, o equipamento lá, a forma de divulgar. E a fábrica, propriamente dito, que é o que invasa, né? Que põe, encapsula o café dentro daqueles copinhos lá que a gente usa na máquina. As parcerias aí, ó, fabricação da máquina, quem fabrica, produtores de café, então o pessoal que produz o café tem que fornecer o café, são parceiros. Poderia entrar aí, que não está sendo mencionado, os transportadores, as empresas de transporte, poderia entrar também as empresas de logística, da distribuição, caso eles sejam externos, não seja da própria empresa, né? Nesse caso aí do exemplo da Nespresso. Estrutura de custos. Quando eu falei de custos lá, eu falei de custo de cliente, impostos, não sei o quê. A gente tem aqui mais 2 exemplos que eu não tinha comentado lá. É o marketing, propriamente dito, é a fabricação, né? O processo de fabricação, quanto custa para fabricar, energia elétrica consumida, manutenção das máquinas, o próprio serviço, o pessoal que trabalha e tudo mais. Canais de distribuição, B2C, ou seja, a fábrica entregando para consumidores, quanto custa esse frete da entrega, do correio, das caixas que a gente compra. Fontes de renda, né? Quais são aí nas receitas a venda de máquinas com baixa margem, porque aquela ideia, por que está isso aí de baixa margem? Alguém sabe dizer isso aí? Ó? Vendas de máquina com baixa margem. Alguém tem aí alguma sugestão sobre o significado dessa frase? Sim. Não? Margem de saída? Pode falar, que eu não ouvi. Peraí. Margem de saída? Margem de saída? Sim, o que você está dizendo é o preço final da máquina, né? Quando vende? Isso. Isso. Ó, beleza. Bom também. Quando a gente fala em baixa margem, isso aconteceu por muito tempo com como é que chama? Com as impressoras. Lembra que a gente comprava impressora, a impressora era baratinha, mas o cartucho era caro pra caramba. Alguém lembra disso? Que a impressora era 100 e o cartucho também era 100. O cartucho era o preço da máquina. Então, o que essas companhias de café fizeram? Eu poderia dizer que, grosso modo, elas poderiam dar essa máquina. Só não dão porque senão a gente ganha, a gente vai jogando fora. Não? Você pagou, você vai querer uma máquina todo mês, aí não dá certo. Então, ele pegou e botou um preço, mas basicamente ela poderia botar isso de graça, porque você vai passar a ser um assinante, como faz, por exemplo, as companhias, as operadoras de celular que vendem o celular mais barato, desde que você faça a assinatura de um determinado plano. Se você comprar o celular sozinho, você vai pagar 4, por exemplo, chutar um número, 4 mil. Se você comprar no plano lá que você vai pagar R$300 por mês de conta, esse celular sai por 1. Pô, R$1.000 só esse celular, top de linha, legal, mas você vai ter que se comprometer em pagar, fica 2 anos pagando um plano de R$300 por mês. Sandro, pode falar. Na verdade, o foco é no consumível, né? Tanto na cápsula quanto no cartucho da impressora, correto? Isso, porque também tem uma outra coisa que agora já está solucionada, não sei se vocês já viram isso, mas antes essa cápsula só funcionava, ou melhor, a máquina só servia, só funcionava com aquela cápsula.
Você era obrigado a comprar. Comprou a máquina Nespresso, não adianta você comprar uma cápsula do Três Corações ou de qualquer outro fabricante que não ia funcionar. Hoje isso já mudou, porque já se inventou uma cápsula que você compra a cápsula e ela é de aço inoxidável. Ela tem uma tampinha, você bota o café que você quiser ali, fecha a tampinha e bota dentro da máquina. Então você não precisa comprar mais assinatura. Já inventou isso aí. Já observaram o modelo médio da cápsula, você só bota o pó lá dentro, fecha e vai embora. Então, É a mesma questão de preencher os cartuchos de impressora, né? Não precisa comprar mais original, né, na época. Bom, e depois migrou o quê? Eu tenho impressora, a minha impressora é assim, que tem o bunker, né? Tem um tanque de tinta, que eu encho esse reservatório ali, não é pirata, porque por um tempo foi um campo que a gente engatava uma bangueirinha lá e inventava o negócio. Hoje a gente não precisa mais isso. Esse bunker já incorporaram na máquina e eu comprei essa impressora desse jeito. Comprei uma Canon, até porque a gente nem usa mais quase que máquina, né? Às vezes o pessoal aqui que pede, vou imprimir, eu praticamente não imprimo nada, documento nenhum, está tudo guardado no digital, até porque por que eu vou imprimir? Vai estragar também, vai ficar velho igual, vai ficar sem valor daqui a pouco. Então eu economizo, não é papel, economizo árvore, não fico perdendo tempo com isso. Mas voltando ao nosso ponto aí da máquina com baixa margem, é por uma razão principal. Nós vamos falar de uma coisa que não é muito o nosso objeto de estudo nessa disciplina, mas eu vou dar um acréscimo nisso daí. Vamos falar alguma coisa que é muito interessante. São os chamados gatilhos mentais. Quem lê um pouco mais de marketing, que pensa nas estratégias de persuasão, de vender e tudo, como que eu estimulo venda, é o gatilho mental da generosidade. É aquela coisa, se eu vendi alguma coisa para você por um preço bem barato, bem legal, você vai se sentir muito na vontade de comprar uma outra coisa comigo, porque eu vendi barato, o produto é bom, o Fernando vende aquele equipamento ali, é muito barato, e é bom, ele tem uma assistência boa, se a gente tiver algum problema, ele está atendendo, enfim. Então, eu ganho pouco na venda da máquina. Porém, eu crio uma percepção no meu cliente que ele vai ficar com vontade de comprar comigo. Por quê? Como eu disse antes, a cápsula só servia naquela máquina, e aquela máquina só servia com aquela cápsula. Então, a máquina era quase que dada, né? Quase tinha um valor simbólico, uma margem em baixa, ou seja, quase o preço de custo da máquina. Porém, eu criava uma condição de eu praticamente ter que comprar aquela cápsula, fazer uma assinatura daquele processo, para eu receber por X meses lá, ou por um ano, ou 6 meses, eu ser obrigado a comprar, ou seja, eu paguei a máquina depois. Não era o caso do cartucho da impressora, porque nessa época os caras não tinham entendido esse negócio da assinatura, ainda não tinha esse estilo, até porque o tempo de uso, né, tem em função da quantidade. Eu já vi clubes de assinatura de café que botou planos assim, você toma quantos cafés por mês? 2 por dia, 60? Você toma 60 cafés por mês? Se você toma 3 cafés por dia, são 3 vezes 3, 9, são 90 cafés. Então, você tem uma assinatura de 60 cafés, de 90 cafés, de 120 cafés, e aí você faz a assinatura e te manda aquelas cápsulas correspondentes àquele número de café que você comprou. Só que esse negócio da cápsula tem um lado negativo que está sendo muito questionado hoje em dia, que é o descarte da caixa, dessa cápsula. O que eu faço com esse monte de caixinha de café que não serve para nada, a não ser vai para o lixo? Que é o mesmo caso do copinho plástico. Então, isso virou um problema sério, uma peste, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando a gente compra a máquina, voltando lá ao negócio do gatilho mental, quem que eu tenho? A questão da generosidade, da reciprocidade, porque como eu comprei muito barato, ou eu praticamente ganhei. Muitos fazem assim, olha, você comprando a máquina, você ganha 1 mês de café grátis. E aí você vai tomar aquele monte de café, você vai ficar tão acostumado, você vai pedir de novo, porque aí tem vários modelos, você gostou de um tipo, aí você vai passar a usar aquele tipo, enfim. E aí com isso ele esticou o tempo de recuperação de grana que ele faz com o negócio com relação a você. Então a venda de máquina com baixa margem estimula esse gatilho.
faz com que a gente internamente fique com necessidade de corresponder, devolver essa generosidade. E aí o que faz é isso que eu estava falando da venda, que é o outro item da fonte de receita, que é a venda recorrente de cápsula com altíssima margem. Já pararam para pensar quanto custa uma cápsula dessa e quanto de café vai ali dentro? E quanto custa isso em relação a 1 quilo de café, se você comprar um pacote lá de meio quilo, 250? Aliás, antigamente a gente comprava saco de café, né? O pacote de café de 1 quilo. Hoje em dia você já tem só de 250 gramas. E o café subiu o preço e diminui a quantidade, ou seja, tem um aumento duplo nessa brincadeira aí. Então, olha, a venda recorrente faz linearidade no processo, da comercialização. Galera, perguntas, bate-papo, dúvidas? A Aline hoje está calada, ela não deu palpite nenhum hoje, estou sentindo falta. Professor, fora os concorrentes que também oferecem o mesmo produto, né? Nem da cápsula mesmo, hoje já tem outras marcas que oferecem o produto. Sim, sim, você lembrou bem a questão dessa concorrência, e por isso que está se buscando umas alternativas de proposta de valor com esse clube de assinaturas. Algumas vezes ele vai ter, quem assina tem... Você pode olhar que essas coisas de café, elas têm outras coisas que elas vendem que não é especialmente apenas o café. Ela vende coador, vende chaleirinha, vende xícara, vende copinho especial, ela vende avental, vende bolsa, umas coisas grafadas com a marca do café. Tem vários processos complementares ou possibilidades de receita que aqui nesse canvas do exemplo do Nespresso foram vendas de baixa margem, máquina com baixa margem e venda recorrente de cápsulas. Faltou aí a venda de brindes, a venda de presentes, aliás. Brinde que eu falo é também chaveirinho, boné, coisas que você compra às vezes para usar, para dar na sua empresa, sortear com clientes, coisas do gênero. Tem esse produto, essa receita também, que ela às vezes não é direta ao consumidor, o B2C, mas ele é ao intermediário, ao cliente, ao B2B, que é a própria empresa que compra. Tem isso também. Beleza, pessoal. Então, alguma dúvida disso aí que eu queria falar sobre o trabalho aí que a gente está fazendo, que alguns de vocês já mandou, e eu queria fazer uns comentários sobre isso, até para esclarecer, tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham ocorrido. Tudo bem com o pessoal, com a questão da Canvas? Adriano, facinho Canvas, né? Diminui, divide, fatia as propostas do negócio de uma maneira tão tranquila e tão simplificada que torna-se qualquer avaliação de negócio de uma forma tão simples que fica parecendo ser muito fácil montar o negócio. E de fato mas o que complica são os aspectos legais, as questões da legislação que nós temos obrigação de atender e assim vai. Vamos fazer um bate-papo muito rápido, que foi em função das dúvidas que alguns de vocês apresentou e tem a ver com... como é que se diz? Só um minutinho, Adriano, deixa eu acabar de escrever aqui, não esquecer. Mas pode ir falando. Eu ia comentar esse conteúdo que a gente está vendo especificamente na sua disciplina esse semestre, o Canvas, né, o Design Thinking. Quando que começou a ser divulgado, a ser compartilhado com pessoal de gestão, né? Assim, acho que sempre existiu de uma maneira informal, né? Quando que foi formalizado esse conteúdo? Você tem uma noção? Olha, é o seguinte, deixa eu fechar essa apresentação aqui. O que acontece,
que essas metodologias, chamadas metodologias ágeis, como o Scrum, o próprio Canvas e algumas ferramentas... O Kanban é uma coisa antiga também, né? Porque aí é japonês, né? O Kanban vem da experiência Mitsubishi lá, de chão de fábrica, então é uma coisa que é de meio que organizado. Mas cada um tem um jeitão diferente, né? Oi, Vanessa. Cada uma tem um jeitão um pouco diferente por conta de onde ela nasceu, de onde ela surgiu. Objetivamente falando, o que você me pergunta, isso não tem muito tempo. Esses processos todos são, claro, século XX, mas todos aí meados de 1970, 80, alguma coisa não é muito mais longe do que isso, nem muito mais perto do que isso. Meados de 1950, 60, 70, você vai tendo, mas especialmente por quê? Porque a partir do desenvolvimento, da implementação, do crescimento, da modernização da indústria. Isso vem de processo industrial. Isso é coisa de engenheiro. A maioria desse negócio aí é coisa de engenheiro, que é para planejar, fazer projeto, gestão de projeto, como é que eu meço se o projeto está andando, se está no prazo, se não está, se atende ao cronograma ou não. Esse povo de engenharia é bem meticuloso mesmo. Então, boa parte dessa experiência, dessas aplicações, surgem aí. E aí você me perguntou também, diz assim, mas se isso aí se a gente está aprendendo na sua disciplina, quando que isso começou a ser usado? Olha, eu diria que isso começou a ser largamente usado, muito mais fortemente utilizado, de 2010 para cá. Pelo menos, pelo menos no Brasil tomou muita forma, vamos botar aqui dos 2000, né? 2005, 2004, de lá para cá. A partir do momento em que a indústria sentiu falta da inovação, ou ela percebeu que, para que possa se sobreviver, para que possa se manter no mercado, ela precisa ser inovadora, ela precisa se reinventar quase que a cada 5 minutos, ela precisou ter necessidade de formas, metodologias que trouxessem mais agilidade nessa inovação e até mesmo na implantação dessa inovação. Eu comentei com vocês sobre o livro do Dilema da Inovação, que é daquele Christensen, que eu comentei com vocês esse título, e ele dá o exemplo da indústria do disquete, né? A coisa mais antiga para nós, a gente já pode dizer assim, disquete é velho, alguns de vocês nunca viram um disquete, porque não pegou mais, porque era já na década de 80, 70, logo no início do computador, aliás, não, 70, 80, 90, 98, 95, aqui no Brasil, de 90 até 2000, onde a gente teve experiência com esses disquetes. Mas qual é o problema? A partir do momento que saiu um disquete maior, depois saiu um menor, saiu um menor, saiu um menor, saiu um menor, ou seja, o processo industrial, a fabricação de um disquete grande é totalmente diferente do processo industrial de um pendrive. Portanto, a indústria que estava bombando, vendendo disquete e fabricando milhões de disquetes, quando a indústria que apareceu do lado lançando o pendrive, esse pendrive matou o disquete. E essa indústria aqui, apesar de estar muito rica, ter um faturamento monstruoso, ela não tinha condição de criar uma unidade de disquete, porque o desembolso era muito grande. E a partir do momento que ela conseguiu, que algumas fizeram isso, quando ela conseguiu sair do disquete e virar para pendrive, já lançaram a tecnologia em nuvem e não sei o quê. Então, todo o dinheiro, o esforço que ela teve para inovar, construindo uma unidade de um disquete, de um pendrive, e por algum tempinho ainda ficou a disputa, o pendrive só tem 8 GB, depois 16 GB, depois 1 tera, já tem pendrive de 2 teras, ou seja, você põe o computador inteiro dentro de um pendrive, isso já é possível, como já tem processo que você tem o sistema, o Windows está num pendrive, está tudo num pendrive, você mete aqui e não precisa ter sistema operacional no meu HD, basta ser só um BIOS aqui que interprete e faz a coisa funcionar. Então, o que eu quero dizer? A indústria precisou criar mecanismos para a inovação.
ela precisou criar mecanismos externos de inovação. E daí vem toda a cultura das startups, do desenvolvimento tecnológico, das inovações externas. Por quê? E aí vem os prêmios, vem essas premiações, essas coisas. Eu estava fazendo mentoria no IdeaGov, que é uma unidade, uma iniciativa de aceleração de dentro do governo federal, mas é especialmente da SERPRO, que é aquele Serviço de Processamento de Dados, que é antigo, que é um processo de desenvolvimento de sistemas para o governo federal. E eles, então, criaram um prêmio, então estava na inovação, que eles fazem por tema. A gente queria criar uma solução para a saúde. Aí a garotada que manja das linguagens, dos paranauê e do desenvolvimento, cria soluções para coisas diferentes dentro da saúde. E aí eles têm avaliação, tem banca, como eu e outros profissionais, que fazem esse nível de avaliação para identificar se é inovação, se ela é escalável e se ela tem grande proposta de valor, se ela, de fato, vai beneficiar a um grupo de pessoas ou um grupo relevante de pessoas. Quanto mais gente puder beneficiar, quanto maior for esse nicho, melhor. O nicho não é variedade, quanto maior for o universo desse nicho. Então, Adriano, concluindo aí tudo isso que eu estou explicando, essas ferramentas como o Canvas, a ferramenta SWOT, a ferramenta Pestel, essas ferramentas Smart, então, e essa outra ferramenta que a gente viu do Design Thinking, são próprias da indústria, né, da produção industrial, da indústria da transformação, e mais ainda, elas aparecem como estratégias metodológicas ágeis, de rapidez, de desenvolvimento, identificar uma solução e já partir para a construção dessa solução, para a oferta dessa solução no mercado. Porque também tem um detalhe muito importante. Como eu falei, a gente passou na indústria, pensa só, se a gente for olhar bem esse exemplo que eu acabei de dar, entre pendrive, entre disquete e pendrive, quanto tempo levou? Uns 10 anos, 15. Vamos botar 15 aí para a gente ter uma folga. Quanto tempo levou entre a primeira televisão preto e branco e aparecer a TV a cores? TV preto e branco foi na década de 50, a cores apareceu em 70, 20 anos, 25 anos quase, apareceu na Copa do Mundo aqui no Brasil, foi mais ou menos em 74. Então, temos aí 24 anos entre a primeira TV e a inovação da colorida. Não estamos falando nem das outras possibilidades. Pode falar, meu amigo Sandro, diga lá. Ô, Fernando, essa gama de ferramentas que a gente encontra no mercado, elas se interrelacionam? Como aplicar a ferramenta correta para um determinado caso, por exemplo? Ou usa mais que uma ferramenta? Como é construído essa necessidade aí? Primeiro, eu já entendi o que você quer dizer. Assim, como é que eu sei se eu preciso usar Canvas, se eu preciso usar SWOT, se eu preciso usar o Design Thinking, enfim. Ou qual a melhor ferramenta a ser aplicada para a situação, vamos dizer, né? Aí é o seguinte, primeiro, quando a gente está falando de inovação do zero, não tenho nada e eu quero encontrar a solução, eu só tenho o problema, né? Então, assim, como é que eu posso resolver o problema da dor de cabeça? Vou pegar o exemplo aí da dor de cabeça, que é dor, né? Como é que eu posso resolver o problema da dor de cabeça? Aí, primeira coisa que eu tenho que pensar é por que tem dor de cabeça? Depois, quem tem dor de cabeça? Em que condições essa dor de cabeça aparece? Quando a gente faz essas indagações, a gente já está pensando, ainda não está pensando na solução. A gente está levantando informações, está fazendo uma pesquisa para descobrir quais são as características dessa dor de cabeça, para depois eu pensar numa possível solução. Portanto, quando a gente vai falar do Design Thinking, eu tenho uma perfeita possibilidade de aplicação dele, porque é algo que não existe, existe o problema, mas eu não tenho ainda
a ideia de como que deve ser essa solução. Uma vez definida e delineado, porque pensa só, o design thinking era o quê? Ideação, eu tenho uma ideia, mas eu preciso resolver a dor de cabeça. Eu acho que se eu inventasse um comprimido que a pessoa toma, vamos pensar isso, tá? Vamos supor que eu tive esse insight que o ideal para consertar a dor de cabeça seria tomar um comprimido. E eu vou pensar assim, bom, eu vou ter que, no design thinking, né? Eu vou pensar, bom, eu acho que seria uma boa ideia se por acaso tivesse um comprimido que resolvesse o problema da dor de cabeça. Legal, comprimido. Será que é bom? Bom, seguinte, quem tem dor de cabeça? Por que tem dor de cabeça? Como por que surge? Quais são os elementos? Vamos pesquisar. E aí você teve a ideia de fazer um comprimido e depois você vai agora fazer uma imersão. Lembra da imersão profunda, superficial, primária, secundária, enfim? É o que eu vou olhar. Uma pesquisa superficial, se existe algum comprimido para dor de cabeça, se alguém já inventou isso. Se tem alguma coisa parecida, o que tem no mercado. Depois eu vou ver o que tem no mercado, isso que tem, eu vou olhar mais fundo de como ele funciona. Se o que está oferecido no mercado, de fato, está atendendo o problema. Então, aí fiz a imersão. Então, agora eu vou fazer uma espécie de prototipagem, eu vou fazer um modelo. Bom, eu já vi que tem a dor de cabeça existe, é fato, um comprimido é viável, quem tem no mercado resolve esse tipo de dor de cabeça, mas não resolve a outra. Então, eu vou elaborar um comprimido que provavelmente vai resolver mais dores de cabeça do que o que existe no mercado até agora. E aí, a prototipagem já é um modelo de dor de cabeça, então tem que testar isso. E aí eu vou validar, eu vou espalhar isso aí no pessoal, vou pegar um grupo de controle, vem aí das vacinas, que a gente está olhando vacina para caramba agora, então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, e o que significa isso? São fases de validação da ideia. Então, agora, voltando ao nosso exemplo prático aí que eu estava dando do comprimido, eu já pensei, então, num tipo, né? Aí eu vou ver, esse comprimido que eu fiz aqui é muito grande para resolver todos os problemas, eu tenho que arranjar um jeito de ficar menor, porque quase ninguém que eu ofereci conseguiu engolir o comprimido, então tem que melhorar esse protótipo, ajustar ele um pouco mais, e aí eu testei, começou a ter eficácia, ter eficiência, foi bom, resolveu, posso largar ele no mercado, e aí o mercado vai me dizer outros tipos de problema que poderá ser. Isso aí é uma pesquisa constante até você chegar, quando você chegar no produto ideal, já tem alguém fazendo alguma coisa parecida melhor do que você. Então, voltando aí ao ponto que o Douglas comentou, ou Sandro, perdão. Eu uso design thinking quando eu não tenho nada, eu preciso elaborar um projeto. Porque aí, depois que eu tiver o comprimido pronto, nesse exemplo que eu acabei de comentar com vocês, eu vou lá para o Canvas e vejo assim, qual é a proposta de valor do meu comprimido? Resolver qualquer dor de cabeça do mundo, ponto. Para quem? Para quem tem dor de cabeça, para homens, para mulheres, para criança, para jovem, que são os segmentos de clientes. Como é que eu vou oferecer esse comprimido? Esse comprimido vai ser oferecido dessa forma, para conectar, fala assim, olha, fique bem, tome o comprimido alívio e fique bom, se alivie da dor de cabeça. Ou seja, eu vou criar uma forma de comunicar com os meus clientes, depois por onde eu vou veicular, por onde eu vou vender em farmácia, posto de gasolina, vou anunciar isso na farmácia, no posto, na televisão, no rádio. E aí eu estou lá naquele Canvas que a gente acabou de falar, sobre aonde eu vou vender, quais são os custos e tudo. Viram a diferença de níveis? O design thinking é o desenhar aquilo que eu estou pensando. É tirar da cabeça e botar no papel. O Canvas é tirar do papel e dar forma. Embora no design thinking eu tenha um protótipo, mas eu ainda não pensei ali em como que eu vou vender ainda. Nesse primeiro momento, eu cheguei apenas numa proposta de produto. E aí, nessa proposta de produto que eu vou validar ele, valido, boto no mercado, deu certo, aí agora eu vou começar a tratar um processo para escalonar esse produto, para escalar, melhor dizendo, para escalar, ou seja, eu consigo, com essa metodologia
estratégia tradicional de venda e de oferta, vender 10 comprimidos por dia. Bom, como é que eu posso fazer para vender 100? Como é que eu posso fazer para vender 1.000? Como é que eu vou espalhar isso no mercado? De que maneira eu posso fazer para que isso vá muito mais rápido, vendo 1 milhão em 2 meses? Traçar metas. E aí, vindo lá do Design Thinking que eu idealizei, estou estruturando todo o processo de compra, venda, troca, manutenção no mercado, colocação no mercado. Depois eu vou traçar a ferramenta Smart, que eu vou ver se aquilo é específico, se aquilo é factível, se é possível vender, quais são as possibilidades que eu tenho. Eu vou traçar metas dentro disso. E aí você vai avançando, aí já vai com um plano de negócios, aí um plano de marketing. A Josi levantou a mão. Pode falar, Josi. O Trello, então, se adequaria nessa última fase. Oi? A ferramenta Trello, é Trello, né, que fala? Se adequaria, então, nessa última fase. A Trello pode ser em todas as fases. Em todas as fases. Por quê? A Trello você está assim, o que eu tenho que fazer, o que eu já estou fazendo e o que eu ainda vou fazer. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, que você lembrou o negócio da Trello, eu já dou uma aplicação prática aqui da Trello para você ver do algo que eu estou trabalhando agora, né? Algo que eu estou fazendo. Deixa eu abrir aqui. A Trello, então, é uma espécie de... É uma espécie, não. A Trello é uma ferramenta de gestão de projeto, que é o Kanban, que o Adriano lembrou ainda há pouco. O Trello é um Kanban. É uma estratégia simplificada do Kanban, sem ter aquelas grandes... Porque o Kanban ainda tem etapas, sofistica muito mais os seus controles. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. A gente vai no feijão com arroz mesmo, que é o básico, que vai nos ajudar e vai nos safar em todas. Eu estou abrindo aqui o Trello. Só para ter uma ideia. Olha aqui, ó. Eu estou fazendo um conjunto de aulas, eu vou compartilhar isso com vocês agora. Só dar uma compartilhadinha para ilustrar isso que eu estou dizendo. Bom, vocês estão vendo aqui, ó. Eu fiz uma forma muito simples, muito simplificada, direta, objetiva, de produção de aulas. É um curso que eu tenho que produzir o conteúdo, produzir as aulas, e aqui eu já tenho a aula 2, a aula 3, eu já estou na parte 1, parte 2, eu já estou aqui nessa parte 4. Eu estou fazendo a parte 4. Então, o que significa isso? Isso aqui é tudo o que eu tenho para fazer na esquerda. A fazer. Tá vendo ali? Ó? Eu botei etiquetas que significam que eu tenho aqui coisas que são videoaulas que têm 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos. É o tempo de duração da aula. E para quando é 5 de outubro, eu tenho que estar entregando esse material. Então, é esse tipo de desafio que eu tenho. Então, aqui eu já tenho elas aqui produzidas aqui. Quando eu tiver terminado, eu já vou passar para cá. Feito. A aula 0 já está gravada, já está pronta, está lá, separado. Então, é uma gestão daquilo que eu tenho para fazer. O Trello tem uma ferramenta, a Microsoft tem uma outra no Windows que chama To Do, que é para fazer, que é a mesma coisa que a Trello. Tem o Planner. Oi? O Planner também é igual ao Trello. Exato. Eles são apenas nomes diferentes, mas com uma ou outra facilidade a mais, um detalhezinho para melhorar a compreensão ou para facilitar o uso. Elas não são excludentes, elas são complementares, a gente pode usar. Então, objetivamente, Sandro, eu respondi a tua pergunta, o que você estava com dúvida, quando aprende um monte de ferramentas, a gente fica assim, o que eu uso? Qual delas? Né? Vai lá. Não, respondeu sim, Fernando. Obrigado, viu? Beleza. Então, olha, o que eu recomendo fortemente para vocês é que adquiram o hábito de usar essas ferramentas, porque elas ajudam muito. No primeiro momento, fica parecendo que é mais uma coisa, mais um trabalho para a gente fazer, mais um negócio que eu tenho que fazer, basta eu ir fazendo direto. Mas você não sabe o quanto você evita erro, quanto você evita de retrabalho. E no caso, nessa abordagem que nós estamos falando da inovação e negócios,
nós estamos falando fortemente, que eu estou sugerindo a vocês, que é um conjunto de ferramentas, de metodologias para você criar soluções, para você introduzir soluções no seu cotidiano. E, sinceramente, sem organizar, sem ter um planejamento, sem pensar antes, não dá certo. Não dá certo porque fazer a coisa na intuição, a gente vai deixar coisa de fora, a gente não vai perceber determinados detalhes que precisariam ser percebidos, considerados, e que são relevantes na solução que você precisa encontrar. Então, Sandro, Adriano, Josi, o pessoal que comentou aí alguma coisa, a Maria, a Luciane, olha, não existe fórmula pronta para dizer, você aqui, como é o caso, né? Se eu tenho que desatarrachar um parafuso de uma chave, eu vou usar uma chave de fenda. Mas se o parafuso for daquele estrelado, eu tenho que usar uma chave Phillips. Mas não significa dizer que mesmo o parafuso seja aquele com X, o estrelado, eu posso usar uma chave de fenda também. Pode dar mais um pouco de trabalho, mas é assim que funciona. E quando a gente usa ferramentas certas, a gente vai ter mais sucesso. A gente vai conseguir resolver a coisa melhor. Como vocês sabem, eu estou muito no mundo da inovação, no mundo das startups, das avaliações de prêmio. Portanto, eu respiro a aplicação de Canvas, respiro a aplicação do Design Thinking. A gente faz muitas oficinas de Design Thinking para o pessoal que está se candidatando muitas vezes à inovação, porque a maioria dessas vezes, dessas aceleradoras, como vocês, que é um estudante, alguém que está fazendo um curso, que teve uma sacada de criar alguma ideia, uma coisa nova, para solucionar um detalhe que ele está percebendo ali no dia a dia, que ele está aprendendo. É muito comum pessoas que já estão no dia a dia ali, que está entrando, como qualquer um de vocês, quando a gente entra num lugar que a gente está indo pela primeira vez, a gente muitas vezes começa a ter um monte de ideias. Pô, isso aí está sendo feito desse jeito, podia ser de um outro, podia ser de outra maneira. E aí você vai querer dar sugestões, você vai ver assim, às vezes o negócio não está funcionando dessa maneira, porque tem uma outra necessidade que a gente não está percebendo, que com o Canvas, com o Design Thinking, você consegue descobrir o que está faltando, onde você pode melhorar. Então, se eu tenho uma palavra-chave para qualquer uma dessas ferramentas que a gente está comentando, a palavra-chave é a inovação, é trazer uma solução que não tenha sido pensada ou uma solução de algo que está incomodando e ninguém encontrou a solução até então. Essa é a palavra, essa é a expressão final, vamos dizer assim, é o lema que a gente pode colocar para essa necessidade que a gente vai começar a tratar. Bom, pessoal, espero que tenha atendido a jogada dessas plataformas, dessas estratégias. Agora, isso antes era tudo no papel, viu? Agora tem plataforma para tudo, assim como tem a Trello, isso aí era aquelas fichinhas, post-it, você cola na parede e vai trocando de lugar. Já está no plataforma. Já tem a plataforma Miro, que depois a gente faz um bate-papo mais detalhado com elas, deixa a gente passar essa etapa, quando a gente chegar depois da P1, aí, depois da primeira prova, a gente vai fazer umas aplicações, e aí a gente vai trabalhar com essas aplicações. E aí eu vou usar uma outra plataforma que junta tudo num lugar só. E Sandro, estou me lembrando uma coisa, tem uma ferramenta que a gente usa, que são os mapas conceituais, que é enquanto a gente só está nas ideias. A gente está nas ideias, a gente está fazendo uma articulação dessas ideias, e aí depois a gente vai fazer um consolidado para fechar assim, qual é a ideia mesmo que eu preciso desenvolver. E aí você vai para o Design Thinking. Beleza? Então, olha, a cabeça humana é uma caixinha de surpresa, pode sair um monte de coisa dali dentro, como também nada também. De vez em quando a gente tem essas surpresas. Então, pessoal, o ponto é esse. Como eu falei lá do empreendedorismo social, eu espero que vocês tenham curtido esse contato com iniciativas que podem ser a forma com que você pode viver daqui para frente. Você criar uma solução social e isso ser uma possibilidade de negócio. Quanta gente tem isso? E quando a gente fala negócio, não é para ficar rico, é para trabalhar, para ter uma atividade positiva que contribui para a sociedade e que traz ganhos para todo mundo e gera emprego.
Beleza? Pessoal, perguntas, reclamações, sugestões, ideias, alguma coisa que a gente precisa acrescentar? Espero que eu tenha atingido o objetivo de ter apresentado essa ferramenta Canvas. O professor Guto, lá, o Guto vai falar também um pouco de Canvas, mas ele já vai aplicar também. Vocês vão ter mais um outro espaço, de outro momento de treino, né, de uso. Diga, Eliseu. Não, tranquilo, professor. Pronto, tá tranquilo. Beleza, pessoal? Valeu, professor. Boa noite. O pessoal que está aí nos TCC aí, que eu estou como orientador, eu estou desorientado, hein? Eu não sei o que vocês estão fazendo, como é que está o negócio. Vocês vão me procurar nos 44 do segundo tempo para a gente discutir, que pode ser que tem um monte de coisa faltando. Olha, galera, a gente tem uma coisa bem legal para a gente fazer, tá? Beleza, pessoal? Super boa noite. Foi bom estar com vocês aí também. Falou, boa noite, professor. Vocês tenham curtido bastante a aula e que tenha sido proveitosa para vocês. Boa noite. Boa noite.